Vocês vão me desculpando aí, mas é porque aqui o negócio é terrível. Eu sou diretor de teatro, eu sou diretor de teatro, eu sou diretor de teatro e sou professor da rede pública municipal, que é onde eu tiro algum dinheiro para pagar minhas despesas básicas. E eu queria resolver o problema do teatro brasileiro de expressão piauiense. Um teatro que tinha muitas dificuldades, um teatro muito atrasado, um teatro que faltava essa alma, esse espírito, essa energia. O artista local é uma pessoa sofrida pelas condições financeiras, em geral eu já falei, que a maioria dos artistas da cena vem de famílias muito pobres, economicamente falando, mas ele quer ter uma vida de artista, como ele idealiza que é uma vida de artista. E isso é muito complicado, porque ele vai entrar em choque com ele mesmo. Ele não vai conseguir, muitas vezes, ter as coisas e a vida que ele pensa que deveria ter. A primeira coisa que o artista tem que tentar fazer é tentar se equilibrar emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Ele não pode entrar em desespero. A gente tem um grande índice, por exemplo, de artistas alcoólatras aqui. Quer dizer, o cara que chegou a um determinado ponto da vida dele que ele não conseguiu atingir aquilo que ele idealizava na cabeça dele, mas ele achava que merecia ter aquilo que ele idealizou, e aí ele vai beber. Ele vai se destruir de alguma forma. E isso é muito perigoso. Muito complicado o artista se achar superior a um médico, ou superior a um gari da prefeitura, ou superior a um datilógrafo, que não existe mais nesse negócio de um digitador de um cartório. Não. A arte vale muita coisa para quem faz e vale alguma coisa para quem vê, né? E não vale nada para quem tem medo da verdade. Para quem tem medo de se ver, de se enxergar. Se você vai ao teatro e se o espetáculo é bom e se o espetáculo vai falar a verdade, se ele é autêntico, você de alguma forma você vai se enxergar. Vai enxergar o seu ridículo, vai enxergar a sua miséria humana e você também vai enxergar o seu potencial. Eu já venho acompanhando o teatro há muitos anos. Existe um espetáculo que me chamou muita atenção, de um sujeito que ele até já faleceu. O nome dele é Leverdógio de Freitas. Esse cara me mostrou que um ator ele pode ser muito mais do que um declamador de texto, do que um decorador de texto, do que um cara que caminha daqui para acolá em cena. Eu vi que ele estava vivendo uma coisa superior naquele momento. Uma ação física, espiritual, intelectual plena. E eu fiquei muito convencido com o trabalho dele. Me influenciou decisivamente no tipo de teatro que eu queria fazer na minha vida, que é o teatro do ator, né? O teatro atorial, o teatro onde a figura do atuante, a figura do atuador é a essência da coisa, é a essência do negócio. Aqui tem um problema muito sério na arte do Piauí, porque antes de você terminar um determinado ciclo, as pessoas lhe botam para fazer outra coisa, porque a necessidade é muito grande de tudo, né? Na arte piauiense, em tudo nós somos muito necessitados, mas na arte piauiense nós somos muito mais necessitados ainda. Se você grava um curta de 1 minuto, as pessoas querem que você faça logo um longa de 2 horas.
Né? Se você está fotografando, as pessoas já querem que tu vá fazer uma minissérie. Né? Se você é ator, com 3 espetáculos as pessoas já querem que você dirija. Chegou num determinado momento, num trabalho coletivo, onde eu fui obrigado a dirigir. Onde as pessoas me botaram para dirigir. Eu ainda estava me descobrindo como ator. Então eu fui um ator abortado. Né? Antes de eu nascer como ator, de eu compreender como funcionavam as coisas, me abortaram e me colocaram para dirigir. Entre espetáculos, leituras dramáticas, até espetáculos de outras pessoas, eu acho que eu já dirigi uns 15 espetáculos. Espetáculos grandes, assim, acho que são 3, não é? Que é o Roxinol e a Rosa, Fogo, que foi um grande sucesso aqui, as pessoas gostaram muito, e o Exercício sobre Medeia. Duas criaturas são muito próximas de Deus ou do diabo. É o Criador e o religioso. Eles têm a oportunidade de criar universos, de criar atmosfera. E as pessoas que vão assistir vão passar ali 1 hora, 40 minutos, 2 horas, dentro de outra coisa. E quem está fazendo também. O Adriano Abreu, o diretor de teatro, é um cara muito detalhista, muito rigoroso. E é uma pessoa que às vezes não mede limites para fazer o que ele quer. Ele passa por cima de muita coisa. E eu acho que às vezes passa até por cima do sentimento das pessoas que estão trabalhando com ele, no sentido de alcançar o objetivo. É um pragmatismo e também é uma doença, porque quando se está trabalhando com isso, você fica pensando nisso o dia todo, 24 horas por dia. Eu trato os atores da forma mais amorosa possível. Eu acho que a relação diretor e ator é uma relação de amor. É uma relação de amor profunda. Eu não conseguiria dirigir uma pessoa, seja ela quem for, se eu não tivesse a relação de amor com ela. Independentemente de eu conhecer ela com profundidade ou não. Eu gosto de trabalhar com um ator muito purificado. Eu gosto de tirar as coisas dele, as coisas que são superficiais dele, para ele ter acesso às coisas mais profundas dele. E para isso, o ator precisa se expor muito. E quando ele se expõe, né, as suas fragilidades, você tem que ter muito respeito e muito cuidado com as pessoas. Com relação à questão teatral, à questão estética, qualquer coisa que se faça no Piauí, em termos do universo teatral brasileiro, é nada. No sul, você vai em Porto Alegre, Minas Gerais, Salvador, não sei o que, ninguém conhece nada do teatro daqui. As pessoas não sabem. As pessoas passaram um tempo convencidas de que uma fama local, que um sucesso local, que lhes garantiria algum dinheiro e uma segurança, era muito bom. E o teatro estava acontecendo no Brasil todo. Nós temos em Fortaleza 500 grupos de teatro, tem lá 100, 200 estreias por ano. Enquanto aqui no Piauí,
De uns anos para cá a gente tem 3, 2. Esse ano parece que vai ser um pouco melhor, vai ter umas 8, 10 estreias. Então isso é uma produção incipiente. Os grupos de teatro daqui, por se acostumarem com isso, eles deixaram de frequentar os festivais, deixaram de frequentar os lugares onde se discute teatro. Isso foi péssimo. O piauiense não existe ainda, para teatro não. É um público que está, uma plateia que está em formação. Se existisse público de teatro aqui, você faria uma peça, faria uma convocação e as pessoas iriam. Você não precisaria literalmente laçar as pessoas para irem ao teatro. O cara que gosta de teatro é o mesmo cara que gosta das coisas que você faz, é o mesmo cara que vai para a dança, é o mesmo cara que vai para a exposição, é o mesmo cara que vai assistir a estreia do Logan no cinema. É o público de arte. O Teatro 4 de Setembro tem 540 lugares. Sabe? Se você botar o Tiago York, vai ter que fazer 10 sessões para dar conta. Mas se você... Nós fizemos um festival agora e trouxemos o Gério Camilo. Lotou, mas não lotou os 3 pisos. E ninguém brigou para assistir o espetáculo do Gério Camilo, que era de graça. Lá em São Paulo, você tem que comprar ingresso antecipado para assistir o espetáculo dele. O que está errado no sistema é que muitas vezes o gestor, por melhor que ele seja, ele tem uma visão de que cultura é só o evento. E cultura, o evento é a ponta do iceberg da cultura. A cultura, a arte, é o subterrâneo do evento. A gente deve defender a pesquisa, a gente deve defender a formação. Porque muitas vezes o cara ele não vai ser artista, mas ele fez uma oficina, ele vai virar plateia. E vai virar uma plateia qualificada. Isso a instituição não enxerga. Ela quer fazer o evento que dê 100 mil pessoas, que dê 10 mil pessoas. Aqui no Piauí, as pessoas precisam de chuva para que nasça o alimento para comer. Depois que elas comem, elas precisam ir para a escola para aprender a não voltar, por exemplo, no Mão Santa, lá em Parnaíba. E depois que elas vão para a escola, com o tempo, que elas vão começar a ouvir música na casa e vão começar a ir no cinema, elas vão sentir a necessidade de ir para o teatro, para a dança, não sei o quê, para ver como é que é. Não é que as pessoas sejam rasas, as pessoas não têm, até porque não tem muita produção, não têm o costume de se posicionar com relação àquilo que elas veem. Então não há discussão, porque você vai assistir um espetáculo de teatro hoje, você vai assistir um espetáculo de teatro daqui a 6 meses. Então não tem como criar o link. Não é como o cara que toda semana ele já guarda o dinheirinho dele para assistir um espetáculo de teatro 2. Porque ele sabe que toda semana vai ter estreia, vai ter espetáculos de fora, vai ter circulação de espetáculos. Eu posso fazer um espetáculo, mesmo nessa estratégia de pequenas plateias, mas aqui em Teresina, em 10, no máximo 15 apresentações, ele vai estar esgotado. Então eu tenho que ter uma estratégia para eu apresentar no interior do estado, eu tenho que ter uma estratégia para apresentar nos festivais de teatro, nas cidades, para apresentar no Brasil, para fazer temporada fora. E isso é uma coisa que a gente está lutando, isso ainda não é uma realidade. O estado da arte piauiense hoje é algumas pessoas trabalhando para conseguir colocar a arte piauiense em algum lugar que não sabe bem onde é, e uma boa parte das pessoas que fazem arte aqui iludidas com muita coisa ainda. É um estado que beira, a glória e a penúria. Sim, nós ainda somos diletantes. Nós somos diletantes à busca de uma profissionalização. Mas eu acredito que as próximas gerações, como eu também sou de uma geração que é herança do diletantismo, as próximas gerações elas vão se tornando semiprofissionais, quase profissionais, até se tornar profissionais da arte. Isso vai ser um longo tempo,
Mas eu acredito também que o Piauí ainda vai ser reconhecido nacionalmente pelos seus artistas. Não vai ser pelos seus políticos, que em geral são muito medíocres. Eu acredito nisso. Você tem que ter coragem para saber pedir. Você tem que pedir do comprimido para a sua dor de cabeça até 5 mil reais para fazer seu filme. Se você não tem coragem de fazer isso, você não merece ser artista. Você tem, ao mesmo tempo, que fazer um manifesto lá na porta da Secult ou da Fundação Monsenhor Chaves e dizer que não está certo e que eu quero edital. Não sei se eu sou levado a sério, mas eu sei que eu influenciei algumas coisas. Eu sei que eu cutuquei algumas feridas. Eu não quero mais mudar o teatro brasileiro de expressão piauiense, não. Eu quero me mudar. Eu quero mudar a minha pessoa. Eu quero contribuir com as pessoas que estão trabalhando comigo. E se isso de alguma forma influenciar na cena do Piauí, ótimo, maravilhoso. Mas eu não estou mais preocupado com isso, não. Eu tenho tentado fazer a minha parte e eu acho que eu faço muito pouco. Eu faço pouco demais. Por causa da minha preguiça, por causa do meu diletantismo, por causa de um monte de coisa. Eu poderia contribuir muito mais. Né? Mas a gente é aquilo que é. Né? Eu sou um diretor de teatro, mas eu sou um professor da rede pública municipal. Então, eu acabo sendo um professor da rede pública municipal.